Você sabe o que são destinos turísticos inteligentes e qual o diferencial deles? A nossa convidada de hoje, a pesquisadora Josiane Almeida, é especialista no assunto e inclusive ganhou até um prêmio no Congresso Internacional. Fica com a gente para saber mais sobre a história dela. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para falar sobre o turismo no Espírito Santo, a grandeza de oportunidades que a gente tem aqui, quais os desafios que ainda precisam ser superados. E hoje a gente está com a Josiane Almeida, ela que é pesquisadora em turismo, nossa convidada de hoje, para falar um pouco sobre destinos turísticos inteligentes, né, Josi? Seja bem-vinda. Obrigada, Ludmila. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e participar, né, nesse veículo tão conceituado que é a ES Brasil, né, na Next Editorial. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada a você. E antes de irmos às perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E Josi, você é capixaba, né? Mas formou em jornalismo pela UFES e hoje está lá no Rio Grande do Norte fazendo doutorado em turismo. Como que foi fazer essa transição de carreira, né? E o que mais te fez se apaixonar pela pesquisa na área de turismo? Eu sou também apaixonada pelo jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, me formei no ano 2000, exatamente, na UFES. Trabalhei muitos anos aqui no estado, prestando assessoria de imprensa e de comunicação para várias empresas, empresas de grupos familiares, empresas também estatais, enfim. Me desenvolvi muito nessa área, alcancei cargos de gerência, né? Mas depois da pandemia eu dei uma desacelerada e aí eu comecei a repensar que sempre foi um sonho meu, uma perspectiva pessoal, de cursar mestrado e doutorado. E eu comecei a pesquisar áreas afins, né, do jornalismo e achei, né, a área de turismo uma excelente oportunidade. Aí eu fiz o mestrado de 2022 a 2024 na Universidade Federal Fluminense. Aí eu me formei mestre e emendei com o doutorado. Agora eu sou doutoranda em turismo na UFRN. A área de turismo me abraçou muito bem. Eu também abracei, consegui não só esse prêmio, né, que foi o mais recente, em 2025, agora em 2025, em setembro, lá em Caxias do Sul, no Congresso Latino-Americano de Investigação Turística, né, que é o CLITE, junto com o Congresso Seminário da Amptour. E conquistei o primeiro lugar das dissertações no Brasil. E também já tinha conquistado outros prêmios, como o Festival do Fórum do Iguaçu, em 2023, e tenho desenvolvido trabalhos que a academia tem reconhecido. Isso tem trazido uma grande satisfação. Sempre foi um sonho meu contribuir para o turismo de uma forma geral. E parabéns, né? Muito sucesso aí para você. Explica um pouco então para a gente, né, para quem está assistindo, o que são aí os destinos turísticos inteligentes que são hoje, né, seu objeto de pesquisa. Certo. Então, antes da gente falar sobre os destinos turísticos inteligentes, nós temos que entender os primórdios do conceito, né? Primeiro, surgiu a ideia, o conceito de cidades inteligentes, que vem lá dos anos 1990, que nada mais é do que
desenvolver a cidade para resolver problemas urbanos globais, problemas de trânsito, problemas da administração da cidade, né, para que as pessoas possam solucionar esses problemas de uma forma utilizando tecnologias de informação e comunicação. A partir do advento da internet, né, aí, a implementação dessas tecnologias voltadas para o turismo se intensificou, né, de uma forma mais contundente. E com a pandemia, os processos digitais aceleraram muito, né? Mas antes disso, em 2013, na Espanha, a Cerritur, que é a Sociedade Estatal de Gestão e Inovação em Tecnologias Turísticas, né, que é um órgão estatal lá na Espanha, desenvolveu o conceito de Smart Tourism Destination, que são os destinos turísticos inteligentes. E dentro desse conceito, não só implementava as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, mas também se pensava na implementação para o turismo, visando a qualidade de vida dos cidadinos, né, digamos assim, das pessoas que vivem nessas cidades, e também implementando inovações e aprimorando as experiências turísticas como um todo. Então, a partir desse modelo DTI, lá de 2013, né, que ele abrangeu eixos estratégicos e criou-se uma metodologia, né, que é o modelo DTI, e essa metodologia, ela preconiza você ter alguns eixos estratégicos a serem trabalhados, que é governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade. Aí, Ludmila vai me perguntar, como que isso surgiu e veio para América Latina, né? Então, aí é que eu estava falando da pandemia, que ela acelerou processos. Então, os destinos latino-americanos e de outras cidades do mundo viram no modelo DTI uma oportunidade de implementar para retomar as atividades turísticas como um todo, né? Para o desenvolvimento econômico e voltar a ter turismo, né, nessas cidades. Só que o perfil do turista mudou muito com a pandemia, né? Exatamente. O perfil do turista, ele começou a utilizar o computador por conta da questão da proximidade, não podia, né? Então, começou a evitar papel, né? Ter o uso de realidade aumentada, tal do turismo virtual, né? Que alguns autores falam que não existe turismo virtual, são experiências turísticas virtuais, né? Turismo precisa de deslocamento, conceitualmente falando. E aí, esse modelo surgiu, olha que bacana, uma oportunidade. Então, outros países também começaram a adotar o modelo da Cerritur. E aqui na América Latina, alguns países pegaram esse modelo e adaptaram em alguma coisa ali para poder trazer para cá. Por quê? Porque a Espanha tem um outro perfil, é um país desenvolvido, né? Aqui temos países em desenvolvimento, que tem problemas diferentes, a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem problemas de segurança, a gente tem N problemas diferentes da Europa, que já tem uma parte turística muito bem estruturada. E eu analisei 3 destinos, 3 países, né, que é Córdoba, na Argentina, Medellín, na Colômbia, e no Brasil, Curitiba e Vila Velha. Mas eu não pesquisei Vila Velha só porque eu sou vilavelhense. É porque esses destinos, em particular, eles se destacaram de alguma forma no cenário internacional. Córdoba já é um destino que tinha certo destaque, porque começou a pegar, fazer algumas articulações internacionais, Programa Turismo do Futuro, né, alguns investimentos do Banco Internacional, do BID, Medellín, porque foi uma das primeiras cidades latino-americanas a conquistar o selo de DTI, né, em 2022, ainda durante a pandemia. Curitiba, porque é uma das cidades que mais foram premiadas fora, recebeu um prêmio, né, de World Smart Cities Awards, também, né, mais ou menos nesse período.
E Vila Velha, em 2024, na Feira Internacional de Destinos Inteligentes, já despontou como DTI do ano por voto popular, que é um reconhecimento dos próprios, não é um reconhecimento de eleitores especialistas, mas dos próprios moradores, que isso é muito bacana. Então, houve assim uma sensação de que algo estava mudando, sabe? Mesmo que a gente via nos comentários das redes sociais que, mas está fazendo isso, mas ainda tem valão aberto, né? Está investindo em câmeras, mas ainda mas teve uma ação ali da municipalidade daquele momento, né? Do governo municipal, que causou um movimento diferente, né? E entrou no programa do modelo DTI Brasil, junto com outros 21 municípios, e começaram a desenvolver essas ações, né? Que a gente vê algumas ações na prática, né? E mais cedo a gente estava conversando, né? Você comentou que nenhum município brasileiro recebeu ainda esse selo de destino turístico inteligente, né? Sim. Pode contar para a gente, assim, o que será que falta, que tipos de critérios aí é necessário alcançar, especialmente do ponto de vista de Vila Velha aí? O que você acha que é um ponto de melhoria e o que está no caminho certo, por exemplo? Sim. Vila Velha se destacou nas ações de sustentabilidade e acessibilidade, né? Curitiba, por exemplo, tem ações voltadas à experiência turística muito fortes, né? Já Córdoba tem muitas ações voltadas para inovação. Tem muitas universidades lá, então a articulação com as universidades tem desenvolvido muitos aplicativos, softwares para o turismo que tem beneficiado a população. Tem também uma questão desenvolvida ali que destacou muito em relação à sustentabilidade, os modais, né, de mobilidade, como os metrocables, né, que são os teleféricos, as escadas rolantes, né, na Comuna 13, que é o principal ponto turístico, né, lá de Medellín, é uma favela, né, e também ações que envolvem muito a comunidade, que não apagaram a história do conflito armado de Medellín, pelo contrário, né, uma parte que conta essa história de uma forma bem lúdica e bem realística através de arte, né, que são os grafites urbanos. Então, cada cidade tem suas características para se promover, né, e criar produtos turísticos diferentes e inovadores, adequados com a sua realidade. Tem algumas coisas a serem mudadas, assim, dentro da metodologia DTI. E, assim, no Brasil, nenhuma cidade ainda alcançou, porque dentro dessa métrica você precisa atingir 80% desses resultados. Então, tem muitas cidades que estão muito à frente, por exemplo, Curitiba é uma delas, né? E outras que ainda estão engateando. Vila Velha, ela está em desenvolvimento, tem outras coisas a desenvolver também. Tem algumas ações muito interessantes, por exemplo, os fogos de artifício com baixo impacto sonoro. Isso traz turistas com perfil muito específico e muito interessante. Foi uma sacada muito inteligente, porque o baixo impacto sonoro nos fogos de artifício traz pessoas que têm animaizinhos de estimação, que sofrem muito com esse barulho, pessoas acamadas, pessoas neurodivergentes, né? E essa publicidade, ela precisa ser feita de uma forma bem abrangente. Foi uma ação que teve num ano, se eu não me engano, foi em 2023, não lembro. Eu vi, achei bem interessante, mas que depois, no ano seguinte, não foi à frente. Mas algumas ações, por exemplo, como o Dia D Turismo, em que as pessoas se inscrevem no site da prefeitura e fazem um tour pela própria cidade. Ações de staycation, que é você permanecer na cidade, usufruir da cidade, usar os hotéis da cidade que você mesmo mora, conhecer os recantos, né? Porque o turismo é para todo mundo, Ludmila. O turismo não é só para quem vai gastar rios de dinheiro, ir para a Europa, ir para a Torre Eiffel. O turismo tem que ser para todos, sabe? Desde a pessoa que trabalha, né, em funções mais simples, precisa de férias, ela precisa de lazer, ela precisa de descanso e ela tem direito à cidade, né? Então tem ações que são muito simples de se fazer, muito interessantes. O turismo pedagógico, por exemplo, né? Que são ações de educação turística nas escolas. Vila Velha implementou,
né? E que você leva visitantes e explica para quê? Para mudar essa cultura de que o turismo vai vir gente, vai prejudicar a nossa cidade, vai trazer movimento, vai deixar lixo. Não, pelo contrário, o turismo vai gerar novas oportunidades. Você pode criar algo novo que possa ser implementado para o turismo. Você pode desenvolver uma empresa, né, inovadora, que vá contribuir também para a mobilidade urbana, um aplicativo, enfim, abre inúmeras possibilidades. E, além de tudo, melhora a malha aérea, porque com fluxo maior, as passagens vão diminuir de preço, você vai poder viajar mais, ir para outros lugares. Outros modais podem ser criados. Também as ações aqui do Estado, que a gente vê como diferentes, são as ações dos patinetes, bicicletas elétricas, a ponte, né, a ciclovia da vida, que é um diferencial. Então, tudo isso pode ser trabalhado na questão do marketing, na questão, né, da publicidade, da venda de pacotes com passaportes casados, enfim, tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas, que a gente viu, por exemplo, em Medellín. Você compra um cartão e você tem direito a 11 atrativos. Você pode usar por um período de tempo de não sei quantos dias, né, que você pode ficar ali e andar de metrô, você pode andar de metrocable, você pode andar de bicicleta elétrica, você pode visitar tal atrativo, né? Poderia ter aqui, né, um passaporte que você pudesse andar no trem da alegria no convento, você pudesse andar no ônibus no Transcorpo, você pudesse andar no aquaviário, utilizar os patinetes, utilizar as bicicletas elétricas, visitar um museu e por aí vai, porque a gente tem patrimônio histórico, cultural, beleza natural, a gente tem montanhas, a gente tem praia, tem cachoeira. Tem muita coisa a ser trabalhada, né? Que não falta é atrativo. Mas essa articulação, ela precisa ser mais desenvolvida. E o que precisa para isso? Precisa de formação, né? As universidades não oferecem curso de graduação em turismo, apesar de a gente saber que tem no IFES, né, que tem cursos de hotelaria no Senac, mas não tem o curso de graduação, não tem mestrado, doutorado, por isso que eu fui estudar fora. E precisa na UFES ter um curso de graduação em turismo, porque precisa de pessoas para pensar o turismo e desenvolver novos produtos, né, de forma estratégica, pessoas com formação multidisciplinar e que tenham criatividade e capacidade para poder contribuir. E aí, esse foi um dos meus objetivos. Eu não sei se eu vou conseguir de alguma forma. Esse trabalho e essa premiação, para mim, foi uma resposta de todo o meu esforço nesse sentido. Eu espero que gestores leiam minha dissertação ou o meu artigo e que possam, de alguma forma, absorver dali conhecimentos acadêmicos, científicos, que possam ser aplicados aqui no estado, sabe? Eu estou à disposição, inclusive, para isso. Ou seja, né, esse prêmio que você venceu tem aí um grande significado de trazer transformação para os territórios, né? Aqui no Espírito Santo, no Brasil, na América Latina como um todo, né? Ver aí o que pode evoluir, quais caminhos para chegar a isso, né? Exatamente. É um trabalho que traz essa internacionalização, né? Essa projeção dos destinos analisados de forma internacional, dá visibilidade também a essas ações e também compara esses destinos de forma que eles possam servir de algum tipo de benchmarking, né? De algum tipo de benchmarking um para o outro para trazer ações que deram certo, que não deram certo, né? Que podem ser aprimoradas. E o meu trabalho também faz uma análise decolonial, porque a gente pega um modelo que veio da Espanha e adapta aqui, a gente precisa ter um senso crítico, né? Porque lá é diferente daqui. Então, é um trabalho que tem uma visão voltada para o nosso povo. Não dá para usar os mesmos critérios aplicados lá para aplicar aqui. Exatamente. É preciso de uma adaptação maior. A gente tem um povo que a gente é miscigenado, a gente tem os saberes indígenas,
né? Que a gente tem tecnologias não só computacionais, a gente tem tecnologias sociais. E essas tecnologias sociais, o saber fazer a panela de barro, né? Por exemplo, né, que tem indicação geográfica, que é um produto específico aqui, que levou anos para poder chegar ao produto final que ele é hoje, que tem uma qualidade certificada, só a gente que sabe fazer. E outras cidades e outros destinos também têm várias outras formas de fazer que ninguém sabe, não tem computador que faça, né? Então, as tecnologias sociais, elas teriam que ter sido incluídas nos modelos DTIs. Esse é um contributo que eu faço e que a gente precisa analisar também as tecnologias sociais, incluir como um destino inteligente. Mas, os outros destinos não são inteligentes? Aí também vem a crítica da academia em cima desse termo que foi traduzido literalmente, a palavra smart, né? Para o português, você não podia botar esperto, colocou-se inteligente, que aí vem do computador inteligente, da geladeira inteligente, do carro inteligente, né? O inteligente é nesse sentido, mas é a inteligência das pessoas, né? Que também tem que ser abrangida nesse processo, né? Então, acho que é aí que vem o diferencial da minha pesquisa, que eu tento contribuir nesse sentido para o conceito. E você falou bastante aí sobre os diferenciais aqui do Espírito Santo, né? O que tem de único por aqui, as belezas do estado. Algo que a gente sempre pergunta para os nossos convidados é quais os seus lugares favoritos, assim, aqui no Espírito Santo, que lugares você indica para amigos de longe que ainda não conhecem o estado, e você, no seu tempo aí de qualidade com a sua família, né? Que lugares aqui vocês costumam visitar? Certo. Bem, eu sou vilavelhense, Canela Verde, né? E vivi muitos anos aqui, né? Mais de 40 anos, né? Nessa cidade. E sou apaixonada, né? Eu falo sempre do Convento da Penha, eu falo das ilhas, né? De Pituã e Itatiaia. Eu ainda não conheço, mas eu sei que é maravilhoso o passeio, né? Que é lindo. Eu falo muito das montanhas capixabas, de Domingos Martins, de Santa Teresa de Venda Nova, o Buda gigante, que todo vídeo de TikTok de turismo aparece, né? E que é muito lindo. Enfim, a gente tem a nossa gastronomia, que é maravilhosa. A gente tem praias, a gente tem patrimônio histórico, a gente tem muita coisa, né, para visitar. Né, em várias cidades que a gente vai. A gente tem o Roberto Carlos, né, que a gente pode ir a Cachoeiro e visitar o museu dele, que é um grande artista da nossa terra, a Elisa Lucinda, enfim, uma série de personalidades que representam o nosso estado, e também a parte que a gente pode, assim, divulgar muito é a parte de cinema ligada ao turismo, né? São temáticas afins, literatura ligada ao turismo, porque o turismo é um mundo de possibilidades, né? Tudo está associado a tudo, futebol e turismo, certo? Carnaval e turismo. Então, tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas para criar produtos turísticos inovadores, diferentes. O nosso carnaval é diferente do Rio, é diferente do da Bahia. Você lembra de que começa aqui e pegou, né? Exato, exatamente. Ainda tem essa, né? Que o carnaval do Brasil começa aqui. Agora teve cidades que já copiaram esse slogan, né? E estão fazendo também. Mas na Bahia, por exemplo, nunca termina, né? É verdade. Carnaval o ano todo. E, enfim, a gente tem muito a ser trabalhado, precisamos de pessoas, de especialistas, né, pensando nisso, e é isso. Eu amo o Espírito Santo de coração, não só porque eu nasci aqui. Aí o que eu faço? Lá em Natal, onde eu morei, eu faço propaganda daqui. Também aqui eu faço propaganda dos estados, né, porque o nosso Brasil é muito diverso e muito bacana. Todo lugar que a gente vai tem coisas muito interessantes a serem exploradas. Eu até vim com um pin, eu não coloquei Visit Brasil. E o Brasil hoje é o país que mais cresceu em recebimento de turistas internacionais do mundo, não em número, mas em percentual.
E a gente que bom ver esse movimento de órgãos sérios como a Embratur, como o Ministério do Turismo, que tem profissionais tão capacitados e que estão trabalhando em prol do desenvolvimento turístico dos municípios brasileiros e dos municípios capixabas também. Ótimo, muito obrigada, Josi, por falar com a gente sobre a sua pesquisa e apresentar esse mundo aí gigantesco, né, dos destinos turísticos inteligentes. Eu que agradeço. A gente foi ótimo. Fica por aqui, mas antes de terminar, fica com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E o Destinos ES de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença, Josi. Obrigada por aceitar o nosso convite e por falar bastante sobre esse tema, né, que a gente gosta muito e falar sobre os potenciais aqui do estado. Obrigada, Ludmila. Obrigada, Veículo, pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes também. E aí, agora você vai passar férias aqui e vai passear bastante. Vou passear bastante. Quero descansar, tá? Porque não é fácil ser pesquisador no Brasil, né? A gente tem muito esforço, muito trabalho pela frente e ainda vou produzir durante as férias. Mas a gente dá um jeitinho de descansar também. Isso aí. Tá bom? E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Até. Tchau, tchau. Tchau.